Por que nós fomos criados? O que Deus tem para nós? Qual o nosso propósito de vida aqui na Terra? Eu convido os irmãos a abrirem Gênesis 1, 26 ao 31. Aqui nós vamos entender um pouquinho mais para que nós fomos criados, qual que é o propósito de Deus para nós. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas lhes servirão como alimento. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que vocês têm, a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o meu propósito na terra, propósito de vida. Bom, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como foi comentado no início do versículo. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Bom, vamos olhar um pouco para Deus. O que Deus é? Quais são as qualidades dele? Eu vou destacar apenas 3 coisas. Ele tem domínio, ele é o criador de tudo e ele gosta de se relacionar, gosta de ter intimidade com a gente. E a gente pode reparar que nós somos iguais. Nós somos criadores, nós somos criativos. A gente cria a nossa própria realidade, como já foi comentado aqui pelo meu pai. Também gostamos de nos relacionar com as pessoas. A gente não vive sem relacionamento, sem comunhão, sem intimidade. Isso é uma semelhança também. E agora, Deus nos deu um papel importantíssimo, que está escrito aqui: domine ele sobre os peixes do mar, sobre toda a criação. Então, nós temos o dever de cuidar da criação, da natureza. Esse é o papel que Deus nos deu aqui na Terra, é o único domínio que a gente tem. Então, a gente tem um domínio, também é semelhante a ele. Então, esses são 3 pontos que nós temos a semelhança do homem com Deus, do ser humano com Deus. E esse é o nosso compromisso. Dentro disso, a gente tem 4 dimensões. Nós temos o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo, com a gente, o relacionamento com o próximo e também com a natureza. Então a gente tem um compromisso com todos eles, até com nós mesmos. E a partir do momento em que há a queda do homem, o pecado, o homem peca, essas 4 dimensões são rompidas. Há um grande abismo entre elas. Há uma grande desordem. Não há mais um grande relacionamento entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o próximo, e a natureza também. E a partir disso, o ser humano com Deus, a partir do momento em que ele peca, Deus mostra para ele algumas consequências desse pecado. Aqui em Gênesis 3, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia, para que a gente consiga entender. Gente, no começo é um pouquinho enrolado, mas no final tudo vai fazer sentido. Então, prestem atenção. Aleluia! Porque é muito sério, parece algo superficial, mas a batalha para você estar aqui hoje foi muito grande. A batalha para mim estar aqui hoje foi muito grande, porque a palavra aqui que vai ser falada não é uma palavra simples assim, é uma coisa muito séria. E ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você tenha um relacionamento com Deus profundo, com o Espírito Santo, jamais. Ele não quer isso. Então vamos ler aqui, que é o relato da queda. Gênesis 3, versículo 7. Que fala aquele momento em que a Eva pegou do fruto, comeu e deu para o seu marido também. Os dois comeram do fruto. Gênesis 3, 7. Os olhos dos dois se abriram
estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui a gente já pode ver a comprovação de quando o homem pecou, ele se afastou de si mesmo. Ele percebeu a sua condição e não gostou do que viu. Falou, poxa, olha eu estou em conflito consigo mesmo. Já houve um rompimento brusco aí. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Aqui teve um rompimento com Deus, um relacionamento com Deus, sentindo vergonha. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui teve o rompimento com o próximo, com a outra pessoa, no relacionamento dele com sua esposa. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui teve um rompimento com a natureza, a criação não humana dos animais. Teve os 4 rompimentos da dimensão de relacionamento profundo com tudo. Tudo que Deus criou para nós, tudo que Deus planejou, projetou e criou perfeitamente harmônico foi rompido. O propósito deles estava embaralhado, eles entraram em conflito em 4 dimensões, não apenas uma. Não foi apenas o relacionamento com Deus, a gente pensa isso, rompeu o relacionamento com Deus, não, rompeu com toda a natureza, com toda a criação, com o próximo, com você mesmo. Continuando no versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui a gente pode ver que a criação sofre. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Desconexão com o próximo novamente. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Natureza de novo. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Novamente, a natureza sofrendo, um animal teve que morrer, teve que ser sacrificado em prol de dar uma vestimenta para Adão e Eva. Veja como que só nesse capítulo a gente consegue ver muitas coisas repetidas aqui, várias vezes, de um rompimento do ser humano para com o próximo, para com Deus, para consigo mesmo. E isso aqui é muito sério, muito sério. E uma coisa interessante que, enquanto eu lia, eu reparei no versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por quê? Porque agora o homem pecou e está em desconexão com tudo. Se ele voltasse e comesse do fruto, ia viver eternamente em desconexão. Para isso, Deus protegeu a árvore da vida. E agora, né? O que eu faço? Preciso reconciliar todas essas áreas. Todas essas áreas precisam um dia voltar a ser harmônicas. E é por isso que ele envia o seu Filho Jesus futuramente. É a missão de Deus, que é salvar o mundo. Todos já ouviram da missão de Deus aqui? A missão de Deus é enviar Jesus para proclamar o reino de Deus. O que Jesus veio fazer? Proclamar o reino de Deus. João Batista também, abrindo caminho. Prestando atenção nisso, a gente pode reparar o reino de Deus. Existem 2 reinos no mundo espiritual: o reino de Deus
Deus, o reino da luz, e o reino das trevas. E existe uma expressão em latim da missão de Deus chamada Missio Dei. E da mesma forma que Deus tem um plano, Deus tem uma missão para nós, o inimigo também tem uma missão, que é fazer tudo oposto ao que Deus planejou e preparou para nós. E nós podemos ver isso logo no relato de Gênesis 3. A outra expressão em latim sobre isso, a missão do diabo, é Missio Diabolus. Tem a Missio Dei, missão de Deus, e a missão do diabo ou diabólica, Missio Diabolus. Então, tudo que Deus planejou para você, o diabo vai fazer igualzinho, só que ao contrário. Tudo oposto. Ele não quer que você seja feliz, ele não quer que você tenha harmonia com Deus, com seu próximo, consigo mesmo. Ele vai tentar te distanciar, tentar fazer você ser indiferente com as coisas ao seu redor. Você não vai perceber mais nada, vai viver a sua vida aleatoriamente, sem perceber. E é isso que acontece com a gente vive uma vida inteira no automático. A gente não para pensar no que estamos fazendo ou, poxa, como está minha vida? A gente vive inteiramente assim no automático e é isso que o inimigo quer de nós. Por incrível que pareça, mesmo a gente sendo cristão, tendo Cristo no nosso coração, isso acontece. Esses conflitos acontecem, conflitos internos acontecem, tristeza acontece, falta de fé acontece. Mesmo sendo cristão, mesmo a gente tendo a Cristo, nós precisamos trazer de volta esse realinhamento, esse religar, voltar às nossas origens. A gente vive constantemente, então, longe do nosso propósito. Se você já se perguntou, por que eu fui criado? Qual que é o meu papel aqui nesse mundo? Afinal de contas, por que Deus me criou? Isso são perguntas já de uma outra dimensão na sua cabeça, na nossa cabeça, na nossa mente. Nós não podemos deixar que isso venha influenciar nossos pensamentos e tudo que a gente faz. Então é por isso que é preciso entender a realidade do mundo espiritual. Porque se a gente não presta atenção nisso, a gente vive uma vida assim e morre sem saber. A gente vai ser salvo, mas a gente não vive a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui na Terra. Na Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus disse isso, é verdade. Mas as aflições não podem ser a nossa base de vida. Ela faz parte. Nós fomos chamados para ser prósperos, abundantes, felizes e viver da mesma forma que Adão e Eva viviam. E tinha um relacionamento com Deus no jardim. Todos os dias Deus descia e conversava com Adão e Eva no cair da tarde. Ele tinha um relacionamento com eles, uma comunhão com eles todos os dias. Deus envia Jesus para nos reconciliar. Uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, lá nos velhos profetas, a gente não poderia orar livremente com Deus. Por exemplo, a gente ora lavando louça, a gente ora tomando banho, a gente ora no trabalho, indo para o trabalho, a gente ora fazendo qualquer coisa. Nós temos um livre acesso a Deus agora. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós. E esse é o motivo pelo qual Jesus morreu por nós na cruz. Às vezes eu me perguntava antes, por que afinal Jesus morreu na cruz? Que sentido faz isso? O que é a cruz? Qual que é o sentido da cruz na minha vida, afinal? Só morreu, ressuscitou, mas o que isso faz de fato? Ele traz de volta a nova aliança de Deus para a gente. Ele traz de novo esse relacionamento firme, essa comunhão, essa intimidade que antes a gente não tinha, a gente precisava de ter um intermediador que chamava. Geralmente eram os sacerdotes da época. Você precisava de um sacerdote, pedir para ele orar a seu favor, entregar um animal para sacrificar para Deus perdoar o seu pecado. E hoje não é mais assim. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer essa nova reconciliação. Hoje nós podemos conversar com Deus por onde for. Essa missão do diabo vem tentar nos alienar de tudo. De tudo. A hora que você perceber que você não está vivendo mais naquela alegria, naquela convicção do que você está fazendo, vivemos tristes. Não é isso que Deus quer. Se nós vivemos o tempo todo com a cabeça cheia e não conseguimos tirar um tempo para passar com o Espírito Santo, não é isso que Deus quer. O inimigo está conseguindo nos alienar. Não prestamos mais atenção no que
nós fazemos. Ficamos vidrados no celular, no Instagram. A gente não presta mais atenção na vida. E não é isso. Não é esse o propósito de Deus para você. Quando a gente se realinha com Deus e vive o nosso propósito, nós somos felizes. Há sim as aflições, as tribulações, mas elas fazem parte, não é a base da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, é isso que o inimigo não quer que a gente faça. E muito menos fale para outras pessoas dessa realidade, que as outras pessoas também podem ser felizes. Como é que a gente vai falar de Deus se a gente não está conectado com Ele? Falar do Espírito Santo se a gente não está cheio? Por mais que a gente é falho, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente precisa constantemente estar dia após dia buscando a presença de Deus, mesmo cansado, mesmo sem sentir. Não precisa sentir. Apenas esteja ali. Senhor, estou aqui. É isso. Jesus é a ponte, é a nossa reconciliação. E então por isso que eu trouxe essa questão das 4 dimensões, para que a gente possa entender o verdadeiro significado da morte de Cristo, o verdadeiro significado da cruz. E Deus deixou uma missão para Jesus, Jesus foi embora, mas agora Ele deixou uma missão para nós, para que a gente viva esse propósito e proclame esse propósito para outras pessoas, o reino de Deus. Aleluia. Porque muitas pessoas estão no reino das trevas e não sabem. Nós precisamos resgatar elas de lá. Mas a gente precisa estar do lado de cá, né? Isso é importante. Então a cruz é o símbolo da nova aliança que Deus fez conosco. Então vamos olhar para a nossa vida, o que nós temos feito, o que será que está tirando a nossa atenção? Será que eu estou no propósito? Se você se perguntar, eu não estou feliz, eu não estou legal, eu vou para o trabalho todo dia triste, volto, não tem nada além disso. Provavelmente está fora do propósito de Deus para você. E isso é uma palavra assim um pouco forte, mas é preciso ser dita e é preciso ser entendida, porque é isso que Deus tem para nós, viver um propósito, viver um relacionamento com Ele. Precisamos perceber isso, né? Perceber a nossa vida, olhar para as coisas. Olha que planta linda, meu Deus, que lindo. Quando Deus morre na cruz, Ele nos realinha com Deus, que antes a gente estava se escondendo com medo de Deus, daquilo que a gente fez, aquele pecado que a gente, meu Deus, que vergonha. Não, a gente precisa ir lá pedir perdão e voltar a ter um relacionamento com Ele. A partir do momento em que a gente volta a falar com Deus, a ter um relacionamento diário com Ele, as outras coisas se ajeitam sozinhas. Porque se a gente não está também alinhado com a gente mesmo, dentro da gente, quem dirá com o próximo? E a natureza, então, nem se fala. A gente nem pensa na natureza. A gente não olha para ela. Nós devemos cuidar dela. Nós devemos cultivar, dominar sobre ela, porque Deus nos deu um domínio. O que nós estamos fazendo nele? Nós temos domínio da nossa vida, do que nós fazemos. De como cuidamos da natureza também é muito importante. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele nos alinha com Deus, nos alinha com nós mesmos, a gente passa a ser feliz e viver uma vida plena, alegre. E ao mesmo tempo a gente contagia outras pessoas que estão ao nosso redor. Influencia outras pessoas e assim traz elas para o lado da luz, do lado de cá. E agora? O que nós podemos fazer para alcançar essa intimidade, mesmo que já sejam cristãos? É uma mensagem para apenas as pessoas que talvez estejam fora do alcance de Cristo. Mas nós cristãos mesmo, a gente tem lido a Bíblia todos os dias. Não é doutrina. É uma coisa que, poxa, Deus está falando aqui. É a palavra de Deus, é a voz dele. Se nós queremos a resposta para o que estamos passando, é aqui que Ele vai dizer. E Ele nos ouve quando a gente ora também. Então é preciso orar todos os dias. É uma pequena receita, parece algo, faça isso, faça aquilo, mas é isso que nós devemos fazer. É o que nós conseguimos fazer agora nesse mundo do jeito que está. Se a gente não fizer o mínimo, meu Deus. Então vamos, gente, voltar. Isso é uma coisa para mim mesmo. Porque às vezes a gente
para de ler, nossa, dá aquele desânimo, mas a gente precisa voltar a falar com Deus em todos os momentos, porque agora, antigamente a gente não conseguia fazer isso, como era preciosíssimo para as pessoas daquela época. Se isso acontecesse, a gente conseguisse falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, do jeito, do nosso jeito, sem outra pessoa ficar sabendo das nossas complicações, dos nossos erros, pecados também. Tem coisa que só Deus vê. Não precisa de falar para alguém, olha, ora para ninguém. Claro, nós temos que ter a comunhão entre irmãos, né? Aquele relacionamento com o próximo. Mas agora nós temos um acesso direto a Deus. E quando a gente consegue isso, todas as áreas da nossa vida vai se realinhar e a gente consegue viver a plenitude de Deus aqui. Não é apenas no futuro, quando Jesus voltar. Não é apenas no céu. Ele quer nos ver felizes aqui. Ele quer nos ver alegres, completos. Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer falar com você. Precisa apenas abrir os ouvidos e parar para ouvir. Porque no meio de tanta correria, de tanto trabalho, esforço, sacrifício, a gente não para para ouvir nem nós mesmos, nem nossos próprios pensamentos. Em geral, o Senhor que está falando ali, mas a gente não está conseguindo ouvir. Está muito longe. Então vamos refinar o nosso ouvido, o nosso espírito nessa área espiritual. Vamos pular de cabeça no reino da luz. A gente precisa disso, eu preciso disso. Amém? Amém. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.